Oi, gente. Fechando aqui o conteúdo dos vídeos de hoje, para falar que eu assisti no canal que eu sigo, que é do João Betega, certo? Que ele pediu para compartilhar que teve apoio que estava acontecendo, acho que na Curitiba, de crianças trans, né, que estavam no processo de transição, né, da sua sexualidade, e o canal que esse conteúdo que ele postou no canal dele, ele estava falando, né, citou a frase que criança com 5 anos não tem idade para votar, mas tem idade para fazer a transição de sexo. Então, assim, citou lá alguns governantes que estavam apoiando esse evento que aconteceu, acho que foi em Curitiba mesmo. Então, assim, eu também não me atentei a vários detalhes, certo? Eu tô repostando o que eu vi do canal do João Betega, certo? Então, assim, o meu olhar com referência a isso aí é o quê? E do que ele falou, que criança tem capacidade de fazer transição de sexo, mas não tem capacidade para votar. Então, o que eu olho com isso é o quê? Porque no depoimento da criança, dentre as duas fotos que ele trouxe de crianças, adolescentes, né? Que fizeram esse tipo de transição, e da criança de 5 anos que deu a entrevista, né? O que eu, no meu olhar com aquilo lá, é referência com o quê? Que, gente, a criança falou que se não pelo corte, né, do que a criança falou, porque, né, não se estão matando as pessoas. Então, até é uma questão para a gente olhar de famílias, né, de pessoas que não se sentem respeitadas, né, com sua sexualidade, certo? Que no meio que convivem, né, não se sentem respeitadas, né, na minha visão, que eu vi do corte da criança falando e com todo o conteúdo que foi apresentado nesse canal, né, do João Betega, do qual eu sigo e que fez esse post, certo? Então, assim, a minha visão. Então, existem pessoas que não se sentem respeitadas em seus direitos, certo? Que acabam com as suas experiências, né? No caso, a criança ali dentro da família da qual ela pertence, né? Se sentem, né, não respeitadas e vislumbrando até uma questão de você ser sobrevivente, né? Porque de você conseguir viver, certo? Numa certa harmonia, né? Com relação à sua realidade, certo? Então, essa é a minha visão que eu tive da repostagem de fatos que aconteceram esse ano, né, em Curitiba, que o canal trouxe o assunto, certo? Então, essa é a minha opinião, a minha visão com relação a isso, certo? Desse assunto. E aí, que mais? De a gente analisar, né, a situação, né, que pode acontecer, né, das pessoas terem esse direito, né, que é uma questão de saúde, né, uma questão de saúde, de você conseguir certo? Você conseguir trazer mais especialidade, né, para o país na área da medicina, de você conseguir trazer mais conforto, né, e como se fala, conforto e saúde mesmo, né, gente? Amenizar, né, situações
problemas, né, futuros, não é mesmo, gente? Então, assim, eu não sou médica, não sou psicóloga. No vídeo, a gente também não conseguiu visualizar pessoas, né, médicos e psicólogas e psicólogos e médicas trazendo opiniões com referência a esse determinado assunto específico, certo? Mas como eu fiz também opinião no canal sobre este assunto, no que eu pude observar da postagem do canal dele foi isso, certo? Que as pessoas, né, também não com o depoimento do jovem ou da jovem que foi, que teve a identidade ali preservada, né? Falando dessa situação, certo? Então a gente tem que olhar para isso também, né? A gente não pode, né, deixar desapercebido, certo? Porque do mesmo jeito que existe cirurgia, né, para você corrigir, né, situações na quais você esteja com é, enfermidades, né, ou não também estéticas, né, ou por uma questão pessoal, né, gente, porque a gente escuta muito falar que tem a possibilidade de você, por exemplo, fazer a sua cirurgia de redução de estômago, né? Você fazer sua cirurgia de redução do estômago, né? E assim, existe até, como se fala, canais, né? Que projetam esse tipo de conteúdo, certo? De redução de estômago. Mas a gente também assim, no, assim, com referência a isso, né, gente? A gente não pode também querer encontrar uma solução mágica, né? Um efeito mágico quando tem outros fundamentos envolvidos, né? Por exemplo, nessa situação da cirurgia redução de estômago para é, você bloquear uma alimentação da qual você não tem controle, certo? Então, a cirurgia bariátrica, né, gente, ou a cirurgia de redução do estômago, ou a cirurgia, entre outras que faz depois de estética, né? Tem que ter todo um projeto antes, né, gente? Então, a pessoa tem que, né? Como que será feito isso? Isso, né? Eu dei só uma diretriz, um caminho do qual a gente tem que pensar e avaliar, né, gente? Não tem como, por exemplo, um médico, né, por exemplo, for fazer esta cirurgia no caso da criança, né, e não ter todo um processo, uma avaliação, né, até mesmo do corpo da criança, né? No caso ali, a criança, pelo que eu observei, não sou médica, não sei anatomia, não sou psicóloga, nada, né, gente? Deva ter aí um estudo, né, para que faça esse tipo de coisa, né? De coisa não, de cirurgia, né? De procedimento. Certo, então é sobre isso o assunto, né, do vídeo para tratar desses pontos, né? Então terá todo um acompanhamento e sim da família, né? Um acompanhamento estrutural também de corpo, né? De corpo que fala, de acompanhamento do processo, né, da família, né, de saber se o corpo da criança já desenvolveu o suficiente, né, quando será melhor, por exemplo, para esse tipo de cirurgia, não é mesmo? Então tem que ter aí uma data, né, assim como as mulheres.
por exemplo, né, elas têm a opção de fazer a laqueadura após o segundo filho, certo? E do mesmo pai, né? Após o segundo filho do mesmo pai, ela tem o direito de fazer a laqueadura, certo? Então acredito que deva ter aí também nesse assunto, né, da cirurgia do sexo, né, de, né, do órgão sexual dos homens e das mulheres, certo? Então o vídeo é para falar disso daí, certo? Então é isso, tá?